Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, colocamos os pés no itinerário da semana que nos leva à celebração da solenidade de Pentecostes. Ontem celebramos a Ascensão do Senhor e ouvimos as belíssimas palavras do Papa São Leão Magno, que nos introduzia na profundidade dessa celebração que, juntamente com a celebração pascal, marca a certeza e a esperança de estarmos um dia no céu. Mas ontem o Papa São Leão Magno nos fazia recordar que Cristo permanece no meio de nós. Lembramos também as palavras de Santo Agostinho: o Senhor que veio de junto do Pai, volta para junto do Pai, mas permanece no meio de nós e agora será visto e tocado a partir da luz da fé. Não mais uma presença visível como antes tiveram os apóstolos, mas todo aquele que professar o seu nome, todo aquele que receber o batismo e permanecer unido a ele, realizará obras, e ontem meditamos exatamente sobre isso, que testemunham que o Senhor permanece conosco, unido àquela alma, unido à sua igreja, porque todas as obras realizadas, elas são testemunho da obra messiânica, ou seja, só o próprio Deus pode expulsar os demônios, vencer a morte e anunciar a verdade e a vida. Só Ele pode cumprir essas obras, e se os seus discípulos cumprem, é porque o Senhor está com eles e cumpre por eles e com eles. Eles realizam no nome do Senhor, estão em comunhão. Fantástico. Então, com essa certeza, iniciamos o itinerário da 7ª semana, sob a solenidade da Ascensão do Senhor. E hoje, na segunda-feira, a Santa Liturgia nos trouxe os últimos versículos do 16º capítulo do Evangelho de São João, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo da semana precedente. Começamos no 29º capítulo, no 29º versículo. Seus discípulos lhe dizem: Eis que agora, ou seja, depois de todo o discurso que o Senhor fez ao longo da Santa Ceia, os discípulos então dizem: Eis que agora falas claramente, sem figuras. Bom, as parábolas e as figuras eram exatamente para ajudar os homens a compreender a profundidade dos mistérios. Era para introduzi-los na beleza da revelação de Deus. Os discípulos dizem, por um instante parece engraçada a página, né, do Evangelho de hoje. Agora sim estamos entendendo, agora vemos que sabes tudo e não temos necessidade de que alguém te interrogue. Mas ora bolas. Como assim? Jesus, por um instante, está sob o juízo dos apóstolos, interpretando que agora realmente não é preciso fazer nenhuma pergunta. Bom, aparentemente falta aqui aquela docilidade típica quando um coração se deixa guiar por Deus. Os apóstolos estão empreendendo um grande esforço
para compreender a revelação divina. Mas sem o dom da fé, todo o esforço humano não será suficiente. Se compreendemos a revelação divina e se tomamos parte, seja no conhecimento, seja na integralidade da oferta dos mistérios de Deus, é porque o Senhor nos concedeu seus dons. Sem o dom da fé, é impossível tocar as profundidades do mistério de Deus. Quando vemos os santos e santas, como hoje, Santa Catarina de Sena vai nos falar daqui a pouco, quando vemos e ouvimos Santo Agostinho, ou como ouviremos daqui a pouco, São Cirilo de Jerusalém, que nos fala de coisas belíssimas e profundas a respeito da ação do Espírito Santo no seio da sua igreja, todo esse conhecimento, ou se queremos olhar ainda, o nosso santo de hoje, cuja memória é facultativa, São Pascoal de Bayonne, frade franciscano, como diz a própria história, iletrado, ou seja, não foi um homem de grande formação, era um irmão franciscano da Ordem dos Frades Menores. Porém, um homem de um amor, um homem de uma entrega tão grande a Deus, que zelosamente, dentro dos dons que possuía, empreendia o máximo de esforço pessoal e se abria no máximo de suas possibilidades para que a luz do Espírito Santo penetrasse o seu coração. E como ele fazia isso, Padre? Vivendo de maneira humilde os ofícios que lhe eram entregues. Era o porteiro. Muitas vezes foi aquele que se ocupou de oferecer a esmola para aqueles que batiam na porta do convento. Era aquele que recebia todos os que partiam e todos os que chegavam e que encorajava todos os que partiam. Uma das funções mais humildes dentro da vida conventual. E ele vivia tudo com total entrega ao Senhor. Quando recitava as orações, procurava ter o seu coração sempre atento a cada palavra, para que não lhe fugisse uma única que fosse possibilidade de compreender melhor a palavra de Deus e de poder, com isso, amar mais a Jesus. A gente age assim. Nos encantamos pelo fato desse homem, com tão pouca cultura e recursos, ser capaz de falar com uma eloquência a respeito do mistério da Santa Eucaristia e da presença de Cristo na Eucaristia, a ponto de calar numerosos professores calvinistas que combatiam ardentemente contra a Santa Eucaristia. E se torna, por isso, um dos maiores teólogos, e os seus escritos, tão simples, porque não teve uma grande formação, não passou por grandes escolas de formação, mas falava com uma intuição tão clara e, ao mesmo tempo, tão descritiva sobre o mistério de Deus, que pôde ser comparado aos grandes escritores eclesiásticos a respeito da Santa Eucaristia. Como? Dom da graça de Deus. Sem dúvidas, o Senhor agia por meio dele naquele tempo em que a Igreja enfrentava o grande embate contra os calvinistas que perseguiam ferozmente a Santa Eucaristia e procuravam extinguir a celebração da Santa Eucaristia nas terras que pertenciam a eles. E correndo o risco, inclusive, de ser martirizado, parte da Espanha até a França, e para cumprir uma missão, para cumprir um serviço para a sua ordem religiosa. E aquele homem que em todas as ocasiões de meditação e de oração se colocava inteiro ali, inteiro, foi recebendo as luzes espirituais tão elevadas de Deus, a ponto de que conseguiu falar com maestria do mistério da Santa Eucaristia e de defendê-la até diante das piores e mais bem elaboradas oposições acadêmicas. Olha que fantástico!
Isso, meus irmãos, é obra de Deus. O Senhor, diante da alma que se entrega a Ele com humildade, renova sempre o vigor da fé. E nós estamos pedindo isso já há alguns dias, que o Senhor aumente a nossa fé. E na nossa novena de Pentecostes, a cada dia pedimos que nos sejam concedidos os dons do Espírito Santo, a fim de que o nosso coração possa viver em profundidade a nossa vocação. Aquela que recebemos no dia do nosso batismo e aqueles que se consagraram, viver plenamente a consagração a nosso Senhor. Então, temos o testemunho desse santo, São Pascoal de Bayonne, que te acompanha hoje e que vem ao encontro dessa experiência do versículo 29 que ouvimos. Ainda era necessário que fosse derramado sobre os apóstolos o Espírito Santo. Todo o esforço deles está sendo empreendido para tentar compreender o Senhor, mas vemos até que no modo de falar escapa aquela docilidade. Falam de um esforço, finalmente, que chegou a bom termo. Agora vemos, finalmente conseguimos compreender que Jesus é Filho de Deus, compreender os mistérios de Deus. Não é possível ao homem sem o dom da fé. Não é possível ao homem sem a ação do Espírito Santo. Não é possível ao homem sem que ele esteja revestido da força que vem do alto, que ilumina a sua inteligência e que alarga a sensibilidade do seu coração para que ele possa recolher todos os sinais e tudo aquilo que o Senhor oferece a fim de que a verdade seja conhecida e anunciada. Então é importante sabermos disso e suplicarmos a cada momento o dom do Divino Espírito Santo, a fim de que possamos compreender os mistérios de Deus e alegrarmos-nos, porque essa compreensão é testemunho de que o Senhor nos ama e está por nós. Tanto que Jesus, na continuação do versículo 31, responde: credes agora? Bom, se eles enfim acreditaram, não vão ter mais dúvidas e vão permanecer junto do Senhor. Porém, não é exatamente assim que vai acontecer, porque ainda não receberam o Espírito Santo, ainda possuem uma fé muito frágil. Não é que não a possuam, mas ela é frágil. Às vezes nos contentamos com a fragilidade da nossa fé. Por isso, temos falado insistentemente de suplicar ao Senhor o dom da fé e temos também, aos pouquinhos, educado a vida de oração, pois a fé, ela brota da escuta atenta da palavra de Deus, e ela se consolida como virtude a partir do momento em que nós ouvimos essa palavra e a colocamos em prática. E o Senhor então diz: credes agora? Eis que chegará a hora, e ela já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Ou seja, se a fé fosse realmente forte, se já tivesse sido concedido o Espírito Santo, isso não teria acontecido. Como assim, Padre? Depois de Pentecostes, os discípulos não apostataram, ou seja, não abandonaram a fé. Testemunharam a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor. Cumpriram e guardaram a sua palavra. Eles que outrora não conseguiram manter a palavra diante de Deus, olha que bonito, meus irmãos. Disseram que iam ficar ao lado de Jesus e o abandonaram. Agora, depois da ressurreição, permanecem em Jerusalém, mesmo sob perseguição e ameaça feroz dos judeus. E recebem, enfim, o Espírito Santo. Eles que testemunharam a ressurreição e a ascensão, agora recebem o Espírito Santo e pronto. Como falávamos ontem, se lançam em missão e cada vez que batizavam, cada vez que anunciavam o Evangelho, se recordavam de tudo aquilo e rezavam, como no livro do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. A igreja e o Cordeiro dizem: vem. Vem, Senhor, vem, Senhor. E bom, não apostataram mais. De fato, era necessário o Espírito Santo
para que pudessem finalmente compreender tudo o que de Cristo receberam e tudo aquilo que o Senhor lhe estava revelando. O conhecimento profundo da revelação vem por obra do Espírito Santo. Vem mediante o dom da fé concedido por Deus e da inteligência que vai se iluminando, se enriquecendo de dons sob a luz da fé. Fantástico. E aqui a gente vê o ato de amor de Jesus. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essa palavra de Jesus, que para nós é uma certeza da comunhão entre o Pai e o Filho, também é uma palavra que cura a angústia do remorso. Como assim, Padre? Eles abandonaram o Senhor. Rapaz, eu abandonei a pessoa que mais me amou. Eu abandonei a pessoa que ficou do meu lado, que me entregou tantos tesouros. O remorso poderia levá-los ao desespero. Então, nesse momento, e o que o Senhor fala, que eles o deixarão sozinho, testemunha, no momento em que testemunha o fracasso que espera o momento para acontecer na vida deles, Jesus está revelando a fragilidade deles. Diz, eu não estarei sozinho. Ou seja, no momento em que vocês foram, por assim dizer, insuficientes por mim, eu não fiquei só. Quando então vier o arrependimento e vier a dor pelo abandono cometido contra Jesus, hoje eles já estão recebendo uma palavra de consolação. Eu não fiquei só. O Pai permaneceu comigo. Versículo 33. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Ou seja, diante de uma afirmação como essa, há a possibilidade do perdão. O Pai permaneceu junto com o Senhor. E como o Pai o ama, assim Ele nos amou. Lembram-se? Essa frase foi dita? Já. Essa verdade já foi declarada e ela faz parte desse discurso. Assim como o Pai me amou e não me abandonou, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Ou seja, assim como o Pai me amou e não me abandonou, eu não vos abandonarei. Vocês me abandonaram, mas o Pai não me abandonou. Como o Pai me ama, eu vos amo. Não como vocês me amam. Como o Pai me ama, eu vos amo. O Pai não abandona. Eu não abandonarei vocês. Essa é a paz. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Oh, meu Deus, obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado porque essas palavras não vão só ao encontro dos discípulos naquele momento, mas vêm sob a minha e a sua vida, meu irmão. Em todos os momentos em que, por conta da nossa miséria, abandonamos o Senhor. Como vamos ver ao longo da meditação dessa novena do Divino Espírito Santo, usando o texto de Santo Afonso, em alguns momentos aparece bem claramente essa dor, esse pesar do coração do homem que reza a novena em oração de penitência. Ou melhor, com um coração penitente e pede ao Senhor perdão pelas vezes em que se esqueceu dele, ou melhor, virou as costas para ele, pensou mais em si próprio do que pensou no Senhor. E nós vemos agora, aproveitando, essa referência, como é importante para que não caiamos no desespero. E como vai dizer Santa Faustina, não venhamos a nos desesperar da misericórdia de Deus. Esses versículos de hoje são importantes. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Essas são as palavras de Jesus que conclui o 16º capítulo. As tribulações estarão, mas tende coragem, ou seja, enfrentem, coragem para enfrentar. Então, não seremos poupados das tribulações, mas é preciso ter coragem.
Por isso precisamos suplicar o dom do Espírito Santo, que é aquele que nos restitui a coragem, para que com Cristo vençamos o mundo. Se o Mestre venceu, o discípulo vence também, unido a Ele, permanecendo na sua palavra. E falando sobre essa obra do Espírito Santo, queria concluir a nossa meditação lendo esse texto das catequeses de São Cirilo de Jerusalém a respeito do Espírito Santo, onde ele começa com essa imagem belíssima da água viva do Divino Espírito Santo. Ouçamos. A água que eu lhes der se tornará nele fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. São João capítulo 4. Água diferente é esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá ao nome de água a graça do Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas, os animais, os pássaros. As águas das chuvas caem dos céus, e embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim, em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria, a água produz em cada ser um efeito distinto. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Muito bonita essa metáfora, né? Clara também. Vamos continuar acompanhando. Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida ao receber água produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber do Espírito Santo o dom do arrependimento, produz frutos de justiça e contrição. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. Serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria. Ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios, àquele concede o dom de interpretar as Sagradas Escrituras. A uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida ascética, e àqueles o domínio das tendências carnais. A outros ainda prepara para o martírio, enfim. Manifesta-se de modo diferente em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Branda e suave é a sua aproximação. Benigna e agradável é a sua presença. Levíssimo é o seu jugo, ó Divino Espírito Santo. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com o amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, as almas de tantos outros irmãos. Lindo, né? Quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente as coisas que até então não via. Assim também, aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e, elevado acima da inteligência humana,
começa a ver o que antes ignorava. As palavras de São Cirilo de Jerusalém são realmente de encher o coração. Quem tiver a oportunidade de depois parar e ouvir novamente, ou de ter acesso à liturgia das horas e hoje ler a segunda leitura do ofício das leituras, é o texto, vocês vão ter a chance de parar e meditar um pouco mais sobre essas palavras e sobre essas metáforas claríssimas e ao mesmo tempo tão belas que acendem no nosso coração a chama do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossos irmãos São Pascoal de Bayonne, São Cirilo de Alexandria e a Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.